Então, vamos falar um pouquinho de como é que o vírus provoca a doença, né? Vamos ver o que acontece. Esse esquema aí é um esqueminha que eu fiz que tem muito a ver com o que a gente estudava e aprendia e conhecia da infecção pelo HIV/AIDS no começo da epidemia. O que a gente se preocupava? A gente aprendeu naquele momento que o vírus infectava a célula-alvo, que é o linfócito T CD4, infectava a célula, promovia uma perda progressiva de células do sistema imune, dessas células TCD4, e a queda, depressão progressiva de CD4, leva a uma imunodeficiência também progressiva, e quando ela está grave, isso é a AIDS. Então, a AIDS é sinônimo de imunodeficiência grave causada pelo HIV, né? Então, a gente, por vários anos, a gente achava que a patogênese da AIDS se resumia a isso, imunodeficiência grave, tá? Que se expressa por doenças oportunistas, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui com mais detalhe o que são as células-alvo, né? Então, o vírus, ele se liga a um receptor de membrana do linfócito TCD4, essa molécula, ela chama CD4, e esse linfócito, porque tem tanto CD4 na sua superfície, ele é batizado de linfócito TCD4, né? Outras células podem também expressar essa molécula CD4 na sua superfície. Então, macrófagos, monócitos, micróbios expressam CD4 também, não na mesma concentração que os linfócitos TCD4. E células dendríticas também, né? Essas células que na lâmina própria do epitélio genital, elas servem elas captam o vírus, são infectadas, e elas levam o vírus aos linfócitos regionais, porque na lâmina própria do epitélio genital, a lâmina própria não é um local onde há linfócitos CD4, normalmente, a não ser que haja uma infecção, um processo inflamatório crônico. Essas células-alvo do HIV, elas não estão ali no epitélio genital. Então, é preciso que as células dendríticas levem as células aos linfócitos, o vírus ao linfócito regional. No linfócito regional, as células infectadas, elas atraem linfócitos T naive. Essas células atraem linfócitos T naivos, não infectados, e fazem com que o vírus infectem essas células, né? Então, apresentando o vírus aos linfócitos T naivos, que são mais facilmente infectados que linfócitos T de memória, né? Então, no linfonodo regional, aí sim se estabelece a infecção, do epitélio genital para o linfonodo regional, demora de 5 a 7 dias para o vírus chegar, tá? Então, essa janela aí, até se estabelecer a infecção, é uma janela boa para a gente fazer profilaxia pós-exposição, a gente vai ver depois, né? E os macrófagos, as células do sistema retículo endotelial infectadas, elas funcionam nos diversos tecidos como reservatórios virais, tá? O vírus não há replicação viral, não é uma infecção produtiva, né? Todo vírus, a replicação que gera vírus no plasma está no linfócito CD4, mas essas células, elas funcionam como reservatórios virais, né? E, então, o linfócito TCD4 é a célula-alvo do HIV. O importante é que o linfócito TCD4, ele tem uma função central no sistema imune, como uma boa imagem, eu acho, para a gente entender o papel do linfócito TCD4, é a imagem de uma orquestra. Todo o sistema imune, né, os linfócitos B, os natural killer, os macrófagos, monócitos,
eles são os músicos da orquestra, e o linfócito TCD4 é o maestro, né? Então, é um linfócito TCD4 que, através de liberação de citocinas, recruta células e estabelece o tipo de resposta que o sistema imune vai dar para qualquer agente hospedeiro. Então, a gente pode, daí, depreender a gravidade da depressão de células CD4, desorganiza completamente o sistema imune, né? Então, o sistema, mesmo quando a depressão de CD4 não é tão intensa, já ocorre uma disfunção muito ampla, e com a depressão há uma imunodeficiência muito grave, né? Então, o que acontece na infecção aguda? Na infecção aguda pelo HIV? Então, aquilo lá que a gente estava comentando. Geralmente, a infecção vem a partir de mucosa, né, da mucosa genital ou anal. Depois de 5 a 7 dias, o vírus é apresentado pelos células de Langerhans aos linfócitos naivos no linfócito regional, e mais 5, 7 dias, ele chega ao maior tecido linfóide do hospedeiro, que é o tecido linfóide associado ao TGI, ao trato gastrointestinal. É aí que estão, aí que está a maior população de linfócitos TCD4 do hospedeiro. Então, aqui no tecido linfóide, nas placas de Paia e nas vilosidades, o vírus infecta células que estão ali para apresentar resposta imune a antígenos, né? Então, em laranja, a gente vê aqui células CD4 naive, em vermelhinho, células ativadas. Tem um detalhe que as células TCD4, quando elas estão ativadas pela presença de algum antígeno, substância ativadora, citocinas, elas expressam, além do CD4 que ela já tem, outra molécula que chama CCR5 na sua superfície. E o CCR5 é um correceptor para o HIV. Então, as células ativadas, elas são muito facilmente infectadas pelo HIV, tá? Então, é um truque que o vírus usa para prejudicar mais ainda os indivíduos, por exemplo, que já tem alguma outra infecção. Vamos dizer, um indivíduo que tem tuberculose, que está com alguma outra infecção, ele tem muita célula T ativada. Então, aquelas células são mais suscetíveis à infecção pelo HIV, né? E o vírus se replica e há uma depressão de células. Então, as células T, a gente vai ver aqui, na infecção aguda, o que a gente vê? Viremia alta. A partir da infecção no gout, o vírus vai para o plasma, né? E a gente consegue medir isso. Nessa fase aguda da infecção, nesses dias que seguem, essas poucas semanas, né? Até 4 semanas depois da infecção, tem viremia alta, queda no CD4 plasmático, há um aumento de TCD8, tá? O TCD8 vai fazer a resposta anti-HIV específica, que não é suficiente para eliminar a infecção, mas controla a infecção. Há uma depressão de linfócitos T17, que são linfócitos reguladores da resposta imune, e isso também contribui para a disfunção da resposta imune. E depressão de células também da imunidade inata, né? E nesse momento já acontece muita imunoativação e inflamação. Então, muita expressão de antígenos na superfície da célula, liberação de citocinas e inflamação. E aí, com a depressão dos linfócitos TCD4, a gente vê, assim, isso aqui é a barreira do TGI, do trato do epitélio intestinal, a agentes infecciosos, substâncias químicas, alérgenos, tudo isso toda essa defesa está depletada aqui, já na infecção aguda. Então, o epitélio intestinal, essa barreira, ela vira uma peneira, depois desse processo inicial da infecção aguda, que é recuperada em parte, mas não totalmente, né? Então, deixa passar durante todo o curso da infecção
estímulos para imunoativação. Então, Professora, o que acontece? Pois não. só uma dúvida, como que ocorre a depressão da imunidade inata no slide anterior? É o seguinte, ocorre a depressão celular, ela ocorre uma via, nos linfócitos TCD4, via infecção direta do vírus, tá? Efeitos patogenéticos diretos do vírus, e das outras células não infectadas, via apoptose, liberação de citocinas, imunoativação e apoptose, tá? Então, ocorre depressão de linhagens celulares que não são infectadas pelo HIV, tá? Via imunoativação e evolução para apoptose, tá? Então, várias linhagens celulares são depletadas, não é só o linfócito infectado TCD4, tá bem? Tá certo, obrigado. Eu não sabia que dava para vocês me interromperem assim, é ótimo, então, podem me interromper, que eu não estou conseguindo olhar o chat ali no celular. Bom, então, quais são as consequências, em resumo? São muitas consequências, né? Então, a gente viu, tem depressão e disfunção dessa célula-alvo, e o que acontece? Os macrófagos, eles ficam prejudicados todas as linhas de resposta do sistema imune, elas ficam disfuncionais, né? Então, a quinotaxia, apresentação de antígeno, atividade micobacteriana, de macrófagos e monócitos, ela fica prejudicada, tá? Tanto mais prejudicada, quanto mais intensa a imunodeficiência. Então, por exemplo, aqui, um indivíduo com imunodeficiência avançada não consegue fazer granulomas, que são resposta imune a vários tipos de infecções, por exemplo, micobactérias, alguns fungos, né? Então, a gente vê tuberculose, por exemplo, sem granuloma, sem necrose caseosa, com uma resposta desorganizada, por conta da disfunção de macrófagos e monócitos, né? Os linfócitos natural killer, eles ficam incapazes de eliminar células infectadas. Então, a gente vê infecções virais crônicas, infecções que normalmente têm evolução aguda, por exemplo, herpes simples periorificial, labial ou perianal, né? São infecções que até ocorrem imunocompetentes, mas são de evolução aguda. E a gente vê, por exemplo, úlceras crônicas, infecções com duração de meses, por conta da incapacidade dos linfócitos natural killer eliminarem células infectadas, que ocorrem normalmente na resposta a esse tipo de infecção. Em relação aos linfócitos B, a gente fala, poxa, mas linfócito B, o HIV não infecta, vai dar algum prejuízo? Vai, por conta da regulação, da desregulação via CD4. Então, o CD4 ativado promove a ativação crônica de linfócitos B, então a gente vê uma resposta, por exemplo, uma resposta à estimulação de antígeno inespecífica. Quando a gente vê, por exemplo, uma eletroforese de proteínas séricas, a gente vê uma hipergamaglobulinemia policlonal. Então, uma produção de anticorpos sem destino, tá? Sem destino e não efetiva, né? E uma ativação de linfócito B muito grande. A gente vê uma das manifestações dessa disfunção de linfócito B a alta frequência de respostas alérgicas, né? Alergia, a gente vê com muita frequência. Outra manifestação são sorológicos falso-positivos, por exemplo. Né? E também os linfócitos TCD8, que tem função efetora em infecções virais, por exemplo, o próprio HIV, a resposta anti-HIV, ela é centralizada em linfócitos TCD8, mas essa resposta não é capaz de eliminar o agente, né? Então, toda a resposta imune está prejudicada pela infecção do linfócito CD4, tá? Agora, eu falei para vocês, lá no começo a gente só pensava nisso, né? Infecção oportunista, imunodeficiência e tal, mas tem um modelo animal que trouxe
várias dúvidas, e também o CIV é o vírus da imunodeficiência de símios, que é o tataravô do HIV, né? O HIV veio do CIV, né? E existe um modelo de imunodeficiência de ratas com CIV. E é interessante, porque o CIV, ele pode infectar vários primatas. E tem em rhesus, no macaco rhesus, ele causa um quadro parecido ao quadro que o HIV causa em humanos, né? É um vírus patogênico, a gente vê viremia alta, depressão de CD4, doenças oportunistas e ativação imunológica intensa, né? Então, esse é o modelo animal da infecção pelo HIV. Esse macaco verde, esse macaco Suti-Mangabey, barriga verde, ou macaco verde, ele também é infectado pelo CIV, e também tem viremia alta, o vírus se replica, você faz carga viral é alta, só que no macaco verde não há depressão de CD4, é muito raro, e também não ocorrem infecções oportunistas, e também não ocorre ativação imunológica intensa que a gente observa na infecção pelo HIV e na infecção pelo CIV no macaco rhesus, né? Então, essa diferença, né, entre o macaco verde, o HIV, o CIV no macaco verde e no rhesus, gerou muitas pesquisas, porque a gente pensou, bom, será que a gente consegue fazer, e se o HIV no homem, né, no ser humano, evoluísse assim, já era será que a gente consegue imitar isso como tratamento, né? Então, isso gerou muitas pesquisas, né? E a gente acabou descobrindo o seguinte com essas pesquisas: a infecção pelo HIV no ser humano e a do CIV no rhesus, ela está associada com intensa imunoativação e inflamação crônica. Então, existe um ambiente inflamatório crônico durante todo o processo da infecção não suprimida, né, na história natural da infecção. Então, o que é imunoativação? A gente observa várias células ativadas que expressam na sua superfície moléculas de ativação celular, marcadores de ativação. Essas células, elas produzem mais substâncias que uma célula no estado normal, não ativado, né, ou em repouso. Elas produzem muitas substâncias que são o quê? Imunoglobulinas e citocinas, tá? Que, por sua vez, têm ação sobre outras células, ativando e promovendo inflamação, né? E essas células muito ativadas, elas entram constantemente no ciclo celular e se dividem mais e acabam evoluindo para apoptose, né? Depressão celular, tá? E essas substâncias produzidas por essas células ativadas, elas levam à inflamação crônica, porque essas substâncias são citocinas pró-inflamatórias, citocinas pró-apoptose, citocinas que estimulam a produção de citocinas por outras células, e que são pró-coagulação e aumentam proteínas de fase aguda. Recentemente, a gente tem ouvido falar bastante disso aqui, né? Tempestade de citocina, imunoativação, inflamação, no caso aguda, que é na COVID, né? Isso aqui, só que é num processo agudo, né? Na COVID, o SARS-CoV-2 provoca imunoativação intensa e uma tempestade, o que está sendo chamado de tempestade de citocinas, né? E isso acontece no HIV num modo, numa evolução crônica, tá? Então, existe um ambiente inflamatório crônico no HIV, que muitas vezes a gente não observa com sintomas agudos, mas a gente pode medir, né, essa inflamação. E o que causa essa inflamação, né? Por que tem essa intensa inflamação no HIV, né? Então, tem vários motivos, né? Primeiro... Eu fiquei com uma dúvida. Como? Alguém perguntou? Desculpe, professor, eu fiquei com uma dúvida no último slide, você falou que expressa marcadores de ativação. Um desses marcadores de ativação que você falou é aquele CCR5, né? Ou não?
CCR5 é um marcador de ativação. É um marcador de ativação. CD45, tem várias moléculas de superfície que quando a célula está ativada, elas são expressas na superfície da célula, tá? E você consegue medir marcadores. Esses marcadores são como uma identidade das células, né? Então, as células, você consegue ver a proporção de células ativadas, a concentração, né? São marcadores, moléculas marcadoras mesmo, né? Quando elas estão presentes na superfície da célula, significa que a célula está ativada, tá? Tem vários marcadores. O CCR5 é um marcador de ativação, tá? Mas do CD4, tá? Ah, tá, mas tipo, tem marcador de ativação em outras células também, né? Do sistema imune. Tem. Por exemplo, CD14 solúvel, tem várias coisas, tá? Que são marcadores de ativação e de inflamação, né? E de procoagulação. Dedímero, por exemplo, é um marcador de coagulação, né? De atividade pró-coagulação, né? Tranquilo. Obrigado. Algumas interleucinas, tem várias coisas que denotam um processo inflamatório, tá? Isso está sendo bastante comentado, estudado agora também na COVID, só que num contexto agudo, né, diferente do HIV. Então, o que durante esses anos todos que o vírus vai se replicando, o que é que causa essa inflamação, que a gente nem sabia que existia no começo, né, isso a gente começou a aprender nos anos 2000, né, que a gente começou a atentar para isso. A primeira coisa, como a gente já viu, é o próprio HIV, estimulando ali o CD4, né. Mas a gente sabe que mesmo em supressão viral, quando você dá medicamento e suprime, ocorre um ambiente inflamatório. Quais são as outras coisas, né? Então, lembra que eu falei para vocês que lá no comecinho da infecção dos linfócitos T-reg, né? Essa disfunção de linfócitos T reguladores que ocorre no comecinho, a depressão e disfunção no comecinho da infecção, ela faz com que a resposta imune geral, ela seja disfuncional, tá? Então, é um contribuinte da inflamação. Outra coisa, lembra que eu falei que a barreira, que a mucosa intestinal vira uma peneira lá no comecinho da infecção? Essa peneira permite agentes microbianos ou partes, né, partículas, antígenos, ultrapassem a barreira e circulem. E essas substâncias, elas são imunoativadoras, elas detonam a resposta inflamatória, né? Outra coisa são as co-infecções. É muito frequente que pessoas que têm HIV tenham outras infecções crônicas, por exemplo, hepatite B crônica, hepatite C crônica, tuberculose, citomegalovirose. Essas infecções de evolução crônica, elas também estimulam a inflamação, tá? A imunoativação e inflamação. E outra coisa que ocorre em quem tem infecção pelo HIV como na população geral, é síndrome metabólica, tá? Então, o tecido gorduroso, ele também é um tecido ativo associado, que produz inflamação, né? Então, coisas que ocorrem na população geral, né, e coisas particulares do HIV, mais frequentes no HIV, elas levam essa inflamação, esse ambiente inflamatório crônico. Tá? E o que acontece? O que eu estou chamando de inflamação? Há uma tendência a maior adesão endotelial, e isso é importante quando a gente pensa em doença cardiovascular, há uma disfunção de endotélio, ativação de monócitos, dislipidemia, hipercoagulação, eventos trombóticos. Então, isso aqui a gente está ouvindo muito, se vocês estão estudando a COVID, isso é uma coisa que ocorre também na COVID agora, né? Mas isso está bem claro que o indivíduo infectado pelo HIV, quanto mais tempo ele passou em replicação viral sem supressão, sem medicação, sem tratamento, maior é o ambiente inflamatório, tá? E, às vezes, dependendo do tempo que isso decorreu antes do tratamento,
mesmo com tratamento, esse ambiente inflamatório não volta ao normal, o indivíduo continua com mais citocinas, mais tendência à trombose e imunoativação do que o indivíduo não infectado. Então, isso aí tudo foi um pouquinho da patogênese da infecção, né? Então, em resumo, em relação à patogênese, eu queria que vocês lembrassem que são duas coisas que promovem doença na infecção pelo HIV. Por um lado, a imunodeficiência avançada e, por outro, a inflamação crônica, tá? E cada um desses processos está ligado a um grupo diferente de doenças que a gente vai comentar aqui.